Salve, salve, salve galera, bem-vindo a mais um podcast do esporte. Depois de muito tempo, mais uma vez, a gente vai gravar nosso podcast agora com um pouquinho mais de informação, né? Eu falei que eu ia tentar gravar um pouquinho mais, mas a gente fica meio sem conteúdo, né? Fica só falando de pandemia. Eu acho que já tem muita gente falando disso e eu não queria ser mais uma pessoa falando disso. Então, o que eu tinha para falar, eu falei. Hoje eu vou falar mais um pouco disso. Não tem como fugir, tá? Mas vamos de campeonatos internacionais, porque na Alemanha, né, temos um campeão alemão, o Bayern de Munique, mais uma vez, né? Impressionante o Bayern, só dá Bayern na Alemanha, né? Mais um título e se sagrou campeão aí nessa volta depois da paralisação por causa da pandemia do coronavírus. Na Inglaterra, o Liverpool se sagrou campeão, finalmente, né? Depois de muito tempo. Era um sonho antigo do torcedor do Liverpool, né? Os torcedores aí, alguns torcedores a gente via na TV até falando aí em entrevista que, pô, ganhamos Champions League, mas estava faltando, né? Esse título aí, essa vitória em casa, né? Na Inglaterra, esse título inglês para aí sim, né? Consagrar esse ciclo que vive, né? Essa fase que vive o Liverpool e foi campeão sem jogar, né? Teve o jogo entre o Chelsea e o Manchester, Manchester City. O Manchester precisava vencer e o Chelsea ganhou. E aí o Liverpool foi campeão só observando, né, o jogo do Manchester City. Muito mérito, óbvio, né? Pela campanha que fez, pelos pontos acumulados. E nessa volta aí do campeonato inglês, eles logo voltaram e logo foram campeões, confirmaram esse título. E aí, cara, galera, eu vou puxar aqui para falar de pandemia, porque quando o Liverpool foi campeão, você pode procurar as imagens na internet, para quem não viu, uma festa das mais bonitas, né, nas ruas ali nas, nas, nas ruas da Inglaterra, né, do torcedor do Liverpool. Festa bonita, mas a gente vive um momento, né, uma situação aí de isolamento social, onde a gente ainda tem que manter esse comportamento de isolamento social. E claro, quando tem festa, é impossível, né, que isso aconteça. Então, fica aí duas, não é nem bem crítica, tá? Fica duas observações que eu fiz. Né? Há poucas semanas, o Djokovic, que é um tenista aí, é, uma das maiores referências do mundo do tênis hoje, ele organizou um campeonato na Sérvia com alguns outros grandes jogadores e foi uma festa, foi uma algazarra, né, a torcida encheu a casa ali, o estádio cheio, os jogadores se cumprimentando, teve festa, e aí a gente vê na TV, né, na mídia esportiva, muitas críticas em relação a esse torneio que organizou o Djokovic, tá? Que nem teve final, né? Ia ter um jogo de final e o jogo foi cancelado porque os jogadores que participaram testaram positivo para Covid. E aí a final foi cancelada e o Djokovic foi lá, falou que foi um erro organizar isso. Tudo bem, eu acho que entra a crítica, cabe sim a crítica nesse momento, mas curiosamente, quando o Liverpool foi campeão e a torcida foi para as ruas, fez a maior festa, isso não foi tão criticado quanto a postura do Djokovic, tá? Então fica aí, né? Eu acho que é uma das coisas para a gente pensar que eu acho que tem que se criticar o que tem que ser criticado. De fato, não era um momento para fazer um torneio de tênis com casa cheia. Se fosse, só os jogadores com a arena vazia, era uma coisa, mas a casa estava cheia e muita gente testou positivo aí para Covid devido a esse torneio que foi organizado, para arrecadar grana ali para a instituição do Djokovic, instituição de caridade. E e claro, o Liverpool, o time, não tem culpa disso, mas isso tem que ser criticado igualmente, tá? Porque o retorno do futebol inglês, com a vitória, com o título, né, do Liverpool, ia causar o alvoroço que causou. Isso não foi tão criticado, tá? Essa eu acho que é a reflexão que a gente tem que fazer, e é essa a reflexão que eu puxo, pelo menos para o nosso futebol brasileiro, e não só o futebol brasileiro, porque o futebol ele é um esporte muito humano, né? Muito calor humano. E é natural, né? As festas fazem parte, né, do esporte. E aí é que eu chamo a preocupação e um ponto de atenção, né? Por que que, primeiro, por que que as críticas não foram tão é, é,
não foram tão bem dirigidas como foram, pelo menos para o Djokovic, né? Porque não foram tão incisivos na crítica como criticar, de repente, a entidade que organiza o futebol inglês. O Liverpool não tem nada com isso, tinha que ir lá e jogar porque o futebol voltou, mas quem gerencia aí as entidades que gerenciam o futebol inglês, por que que aconteceu essa volta agora e teve a festa, e aí foi a maior algazarra, e aí a gente nem sabe quantas pessoas pegaram Covid nessa festa. Então acho que as críticas têm que ser dirigidas, né? Mostra a festa, legal, todo mundo acha bacana, mas ninguém critica com o mesmo tom, né? É aí que eu falo, só porque é futebol, não sei. Acho que a gente tem que fazer essa reflexão com a gente mesmo, tá? E outra coisa, eu acho que esse é um ponto para se observar com muito cuidado, mas com muito cuidado mesmo, o futebol brasileiro. Porque eu tinha comentado aqui em alguns podcasts anteriores, o problema não é voltar, o problema não é ter protocolo de segurança no Rio de Janeiro, o futebol voltou. E os protocolos de segurança que foram adotados para a segurança dos atletas, de comissões técnicas, dos profissionais envolvidos, cara, foi um protocolo, para ser bem sincero, foi um protocolo bacana. O problema é que isso fora do estádio vai gerar uma aglomeração, tá? O fulano vai na casa do ciclano para assistir, a família vai se reunir, se acontece um time de uma vitória, um clássico, vai ter festa nas ruas, se acontecer título, vai ter festa nas ruas, então é um evento que naturalmente vai gerar uma aglomeração em outro lugar. Então acho que essa é a reflexão. Eu acho que dá para voltar, eu concordo, tá? Porque o que foi, apesar de não achar que esse é o momento certo, tá? Mas no Rio voltou e voltou com, acho que os protocolos foram até razoáveis, foram até muito bacanas. O grande problema é o que acontece fora dos estádios, tá? Então essa é a grande preocupação e o que a gente viu na Inglaterra fica de exemplo aí, pelo menos, para todo mundo aí que está pensando em voltar com qualquer que seja a modalidade esportiva, porque que isso naturalmente vai gerar uma aglomeração, é o que eu falei, eu acho que dá para voltar, mas isso tem que ser previsto, isso tem que ser antecipado, né? E as equipes de saúde, né, os secretarias de saúde têm que ter ciência disso. Isso vai acontecer e eles têm que estar preparados para agir em cima disso. Ah, a cidade está com 90% de leitos ocupados, então não tem a mínima condição, porque vai ter uma festa, é natural que a festa vá ocorrer, tá? E se não tiver leito suficiente para garantir que isso ocorra, infelizmente não adianta ficar pedindo para as pessoas ficarem em casa, porque isso não vai acontecer, tá? A gente, é, é, acho que a população em geral ficou muito tempo em casa e qualquer é, é, é aquela coisa, né? Que você está guardando aquele grito está entalado, qualquer faísca que vir, você vai acabar esquecendo, vai entrar no calor do momento, sim, ainda mais gente, né, brasileiro, um povo muito, né, é um povo muito de contato humano, né, muito festeiro. Isso vai acontecer, por mais consciente que sejam as pessoas, é, 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 acender aquele pavio não vai dar, tá? Então acho que dá para voltar. Os protocolos, eu acho que eles estão bem, eu acho que eles estão bem maduros, né, para que os jogadores, as equipes voltem a jogar, mas eu acho que tem que ter esse cuidado, tá? Se a gente vai voltar, a cidade, o estado tem que dar condições, tá? Porque isso vai gerar aglomeração, vão sair pessoas infectadas dessas aglomerações, então as equipes de saúde têm que estar preparadas para isso, ainda mais no Brasil, onde, né, a curva de infecção não está em declínio, muito pelo contrário, ela ainda está subindo e a gente nem sabe até quando vai continuar subindo. Então, acho que esse é o cuidado que tem que se ter. É, eu vejo pelo menos em alguns estados, em algumas cidades, a abertura, né? Eu já falei, eu sou de São Paulo. Em São Paulo, pelos dados que a gente tem, a cidade de São Paulo, a infecção está muito bem controlada, é o que eu falei, pelos dados que a gente tem, tá? A gente não sabe qual é real, porque a gente vê uma vez, eu vi na TV uma vez, né, que foram pessoas ali com sintomas de Covid para ser atendido no hospital, mandaram a pessoa para casa, deram o remédio e mandaram para casa. Por isso que não vai, por isso que não vai ter ocupação de leito. Se está mandando gente para casa, não vai ter ocupação de leito e, obviamente, os dados que se tem no final são de
muito menos infectados. Claro que eu não estou dizendo que é isso que acontece, tá? Mas são coisas que podem acontecer. A gente não pode ter a real dimensão da situação que está, mas a princípio é uma cidade que onde o vírus está bem controlado, apesar de ter muitos casos, o estado ainda tem muita a curva de contágio está alta, muitos casos de óbito, infelizmente, mas está razoavelmente controlado. Então, a volta tem que estar casando com isso. Vamos voltar com o futebol, mas a cidade, né, os hospitais do estado têm condições de, de, né, de suportar esse público aí, essa população que eventualmente, inevitavelmente, vai acabar comemorando. Eu acho que é isso que a gente tem que ter a atenção. Que dá para voltar? Acho que isso é discutível. Eu acho que pensando em jogadores, em equipes, eu acho que dá para voltar. O problema são o que a gente pode falar de efeito colateral. Isso naturalmente vai gerar uma aglomeração, uma festa fora dos estádios. Então essa eu acho que é a preocupação maior que os governantes têm que ter e tem que ter isso em mente, porque, de novo, repito, o que a gente viu na Inglaterra fica de um bom exemplo aí para se refletir se é o momento ou se não é. Eu não vou entrar aqui no mérito de julgar se tem que abrir, se não tem que abrir. Eu sei que no Rio de Janeiro a situação está muito quente em relação a esse retorno do futebol, tá? Porque o Flamengo quer voltar, né? O Vasco, se eu não me engano, Botafogo. Agora peço perdão aqui para o torcedor, né? Mas tem duas das grandes equipes, se eu não me engano, que querem voltar e duas que não querem voltar. Então é complicado, né? Se a equipe não se sente segura para jogar, o Fluminense é um deles, eu acho que não tem a menor condição de você obrigar a equipe a entrar em campo como vem acontecendo. Eu acho que tem que ter um acordo comum de que todo mundo vai jogar e quem está preparado, quem se sente confortável tem que jogar. Todo mundo tem patrocinador envolvido, tem jogadores que precisam receber o seu salário, todo mundo quer voltar. Mas eu acho que não adianta você obrigar, falar, se não jogar vai ser WO, porque aí eu acho que a gente está caminhando na direção errada, tá? Então, se isso sim eu acho que vale a crítica. Se é para voltar, eu acho que tem que estar todo mundo de acordo. Em São Paulo, tá? Em São Paulo não, no Campeonato Brasileiro, está se discutindo a volta. E as equipes paulistas, todas elas, eu acho que isso foi bacana em relação aos grandes de São Paulo. Todos eles foram contra a volta que foi estipulada pela CBF. Eu não tenho a data aqui, mas aí o que a CBF falou, a maioria vence. Infelizmente, foi uma maioria que decidiu, então, a princípio, volta nessa data. Eu acho que não é por esse caminho, sabe? Eu acho que todas as equipes têm que estar seguras, são seres humanos que estão envolvidos. Existe uma questão, tem que ter essa sensibilidade de que tem gente que tem medo de pegar a doença, obviamente, de eventualmente ter uma reação mais grave à doença. Tem gente que tem medo de expor a família ao risco. Muitos desses jogadores têm filhos pequenos e têm, obviamente, medo de é, colocar essas crianças em riscos. Então, acho que a gente tem que, é, é, eu acho que tem que ter esse cuidado, tá? E essa é a minha crítica. Não é em relação a se pode voltar ou se não pode. Se é para voltar, eu acho que tem que estar todo mundo de acordo. Eu acho que tem que ser 100%, tá? A menos que esteja totalmente controlado, tenha remédio, tenha vacina, e aí a equipe não concorda. Aí é uma coisa, pô, já temos vacina, já dá para controlar totalmente a doença. Hoje em dia a gente não tem, a gente não vive essa situação. A gente vive uma situação em que a curva de contágio sobe, continua a subir, e a gente não sabe quando que isso vai parar, quando que isso vai começar a cair. Então eu acho que se é para voltar nesse momento, uma situação tão delicada ainda, eu acho que tem que estar todo mundo de acordo, porque na danada os clubes vão ter que dar esse auxílio aos jogadores e às famílias, né? Ah, vocês vão lá jogar, mas a gente vai dar máscara, vai dar álcool em gel, vai desinfetar CT de treinamento, enfim, existe todo um protocolo, né?
um monte de procedimento que as equipes vão ter que adotar, né, para os jogadores se sentirem seguros, para que os jogadores fiquem seguros, para que isso não se propague, né, para os entes queridos, para os familiares. Então, acho que essa é a minha, talvez a minha maior crítica. Se é para voltar, beleza, vamos voltar. Mas eu acho que tem que estar todo mundo de acordo, tem que estar 100% das equipes de acordo, porque senão não adianta. Os jogadores vão entrar preocupados, vão entrar querendo, com medo, né, não querendo jogar, e aí a gente não vai ver o melhor do futebol, aí não adianta. Né? Acho que a gente tem que voltar para ter entretenimento e para ver o que tem de melhor. Se é para a gente entrar, ver um futebol em que uma equipe vai se arrastar em campo, vai, vai fugir de uma dividida porque está com medo do contato físico, e aí a gente vê um futebol meia boca, eu acho que infelizmente não é esse o caminho, tá? Fora tem outra questão também, tá? No Rio de Janeiro o futebol voltou antes, e isso naturalmente, tá? Os jogadores estão preparados, estão mais bem preparados fisicamente, tecnicamente, e aí é a reclamação que fica pelo menos dos clubes paulistas, de que algumas equipes estão voltando antes, então não vão voltar, não, a gente não vai entrar no Campeonato Brasileiro em pé de igualdade, infelizmente. Então fica essa esse questionamento, né? Bom, vamos falar agora de alguns clubes. Eu queria começar pelo Corinthians, né, que nas últimas semanas aí anunciou o Jô, tá? A volta do Jô para o Corinthians. É, teve um rolo ali do Jô com o clube chinês que ele joga, o chinês é um japonês que ele jogava, e ele acabou voltando para o Corinthians, e para o torcedor corintiano é uma alegria e uma grande expectativa do que vai ser esse esse retorno do Jô para o Corinthians, porque o Jô viveu um momento mágico, né? Um, foi uma das peças essenciais para o título brasileiro aí do Corinthians, aquela campanha que o Corinthians terminou o primeiro turno invicto, né? Todo jogo do Corinthians era quase certeza de que ia ter um gol do Jô, então viveu um momento sensacional, e eu acho que a grande dúvida que paira no ar é se o Jô vai conseguir voltar naquela forma física e principalmente técnica, né, que teve naquela temporada, para que ele consiga ajudar muito o Corinthians nessa temporada. É óbvio, né, o Corinthians a gente sabe que essa chegada do Jô traz uma força para o setor ofensivo do Corinthians impressionante, né? Impressionante não, mas traz um reforço, é um reforço de peso, né? Para um Corinthians que via sofrendo para fazer gols, para colocar a bola na rede, eu me arrisco a dizer que é uma contratação sim importante e até de peso de certa forma, tá? Mais uma vez, a dúvida é, o Jô vai conseguir voltar naquela forma? E aí é que fica a nossa pergunta, tá? Porque se conseguir, mesmo se ele conseguir, vai ser um Jô que não vai fazer tantos gols, acredito eu, porque foi um casamento, né? Foi um entrosamento entre todos os jogadores, né? O sincronismo, né? Esqueci a palavra agora, né? Agora me falha a palavra, mas toda aquela sinergia de jogar junto, é, é, acho que o Corinthians como um todo era um elenco absolutamente sensacional, e já não tem muitas daquelas peças que a gente viu naquele Corinthians. Então, mesmo se voltar, acho que vai ter uma dificuldade para a bola chegar no jogo, mas claramente é uma certeza de que o Corinthians ofensivamente vai ganhar muito poder de fogo. Então, fica a expectativa aí desse retorno do jogo para o Corinthians, se vai conseguir render tudo aquilo que ele já rendeu e tudo aquilo que o torcedor corintiano espera para ajudar o Corinthians, para colocar aí o Corinthians como um dos, se não favoritos. O Corinthians, eu acho que pelo histórico, pelo peso da camisa, sempre favorito em todos os torneios que entra a disputar o título, mas um, um, uma artilharia como o Jô, né, na sua melhor forma física, isso ganha ainda mais peso. Então, a gente vai acompanhar e o torcedor, obviamente, fica numa grande expectativa. Falar agora diretamente do rival Palmeiras, tá? Porque aí a notícia já não é tão boa. Caso Dudu, né? O Dudu teve um problema aí
com a ex-mulher, né? Diz que a ex-mulher denunciou ele por agressão e essa história ainda vai dar o que falar, tá? A defesa do Dudu apresentou algumas imagens onde ele claramente não agride a mulher. Na verdade, quem agride é a mulher, né? Praticamente. Fica tentando tirar o celular da mão dele, dá alguns empurrões e não mostra de fato a agressão do Dudu. Aí ela falou que o que foi mostrado foram as câmeras do lado de fora e não as câmeras internas onde a agressão aconteceu de fato. Então fica essa expectativa aí do que vai acontecer, se teve a câmera, os depoimentos. Fato é que eu vi alguns boatos, tá, de que o Dudu pediu para sair. Então fica a preocupação de que, é, claro, o Dudu já está negociando com um clube árabe, se eu não me engano. Isso o Palmeiras já está sabendo, valores muito altos. E a pergunta que a gente fica Dudu pediu para sair para preservar o Palmeiras ou porque a oferta de fato é muito boa, né? Então, acho que para o torcedor palmeirense fica a preocupação, porque a saída do Dudu é uma perda. Acho que não dá para a gente medir, não dá para a gente calcular o que é a perda do Dudu para esse time do Palmeiras. É o cara que acho que esse novo Palmeiras aí super campeão dos últimos anos passa muito pela imagem do Dudu, tá? Por tudo que ele representou nesse time do Palmeiras. Então é uma perda, acho que imensurável aí pro ataque do Palmeiras. E se de fato a saída do Dudu se comprovar, a reposição vai ter que ser em peso, né? Para que o clube consiga se manter em alto nível. Claro que o elenco é super inflado, né? Mas ninguém conseguiu se firmar, assim, ser uma unanimidade como é o Dudu hoje no time do Palmeiras. O Dudu acho que é a única unanimidade que tem esse time do Palmeiras. Isso sem sombra de dúvida. O Dudu e o Everton no gol. Né? Porque fora isso, não existe uma unanimidade. Você entra no jogo e tem a certeza de que ele vai estar lá. Né? O Dudu jogava todo jogo, era impressionante. E eu critiquei algumas vezes. Né? Pô, o cara tá visivelmente exausto e ele entra para jogar, continua colocando para jogar. Então é um cara que de muita garra, de muito sangue, de muita identificação. E claro que o Palmeiras tem elenco para os jogadores que estão lá hoje. Tem jogadores tecnicamente qualificados para assumir essa posição, mas ninguém é tão identificado como é o Dudu. Então é uma perda inestimável se isso de fato se concretizar, tá? Para encerrar, eu queria falar de Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro está impossível. É impressionante uma situação que a gente vive de crise mundial mesmo, né? Todos os países aí sofrendo com a questão da pandemia e o Atlético parece imune, né? Anunciou aí a construção do novo estádio, anunciou aí a chegada do Sampaoli, o Alexandre Matos, que era ex-Palmeiras, anunciou aí mais recentemente a contratação do Queno, jogador que era do Palmeiras também, um grande reforço. Então, segue impossível. Assim, eu pessoalmente, eu fico empolgado se a gente parar para pensar que a gente vai ter nessa temporada um clube que vai conseguir rivalizar aí pelo menos com o Flamengo em termos de qualidade técnica, né? Não só dentro de campo, mas fora de campo também, ali na área técnica, que é o grande técnico, que é o Sampaoli. Então acho que o Atlético Mineiro tem tudo, vem desenhando aí um cenário ideal para que a gente veja nessa temporada grandes duelos contra o Flamengo. Tá? E isso traz muita empolgação, porque até então, se a gente pegasse outras equipes que eram semelhantes aí, de certa forma, tecnicamente, que é o caso do Palmeiras, o Palmeiras, quando jogou contra o Flamengo, não deu absolutamente liga nenhuma. O Flamengo foi muito superior. Então a gente tem a expectativa de ver uma grandes partidas entre essas duas equipes, que já tinha acontecido, né? Quando o São Paulo comandava o Santos, a gente viu partidaços entre as duas equipes. Ainda mais se pega um São Paulo, com o elenco que tem hoje, né? O Atlético Mineiro é uma expectativa muito grande, mas a preocupação, eu já disse aqui, já expus algumas vezes no podcast, da onde está vindo tanto dinheiro, da onde está vindo tanta grana.
Eu vi reportagem recente aí no Globo Esporte de que muitas coisas são doações, né? A arena, a área ali onde o estádio vai ser construído é uma doação, né? Que o proprietário deu para o Atlético Mineiro. Outros são empréstimos sem juros, outros são doação mesmo, né? Os caras estão pagando e não estão querendo nada, nada em troca do lado do Atlético Mineiro. Eu fico preocupado, tá? Porque quando a Crefisa foi para o Palmeiras, existia uma euforia, tá? De que o dinheiro não tinha limites, tá? Tanto que a Leila, a Crefisa ali, tanto que o torcedor, quando queria algum jogador, ia lá nas redes sociais da Leila, né, que é a dona da Crefisa, ia lá e pedia, falou, tia Leila, contrata fulano. E ela respondia, se o Palmeiras quiser, eu contrato. Era isso que acontecia. E a Crefisa, de fato, contratou alguns jogadores, sim. Deu grana para contratar. É, é, o Barrios, se eu não me engano, foi uma conta que não virou, não vingou no Palmeiras. Lucas Barrios, né, se eu não me engano, paraguaio, foi uma contração da Crefisa que não vingou no Palmeiras. O Alejandro Guerra, melhor jogador da Libertadores com o Atlético Nacional, também foi, se eu não me engano, uma contratação da Crefisa e também não vingou. E aí, depois, né, depois de algum tempo, o que, que aconteceu? Todas aquelas contratações que a Crefisa vinha fazendo virou dívida para o Palmeiras. Tá? Essa é a grande preocupação. Fala-se em doação, fala-se em empréstimo sem juros. Eu me preocupo, tá? Me preocupo porque o cenário econômico não é favorável para ninguém. E aí, de repente, esses empresários que estão injetando dinheiro começam a passar por uma situação financeira ruim e agora fala, não, agora eu preciso desse dinheiro de volta. Só que eu quero esse dinheiro com juros e correção monetária. Pô, mas não foi isso que foi acordado, né? Essa é a preocupação. O que está no papel, de fato? Porque isso é o que eles estão falando. Mas o que está no papel? O que está assinado? O que está acordado entre as partes? Essa, para mim, é o grande X da questão. Tá? E é isso que mais me preocupa. Porque é muita grana, gente. É muita grana. O São Paulo ele não foi barato para lá. Tem mais um monte de gente que foi. Tem a nova arena. Então, essa é a dúvida. A gente está investindo muito dinheiro porque os títulos que vierem vão dar muito dinheiro. Isso é fato, tá? Isso é óbvio, né? O programa de torcedor, sócio torcedor do Atlético cresceu absurdamente, tá? E isso eu acho que é louvável, é muita grana, é muita receita. Mas a gente vai ficar um bom tempo aí com as arenas sem torcida, então já é uma fonte de receita que não vai existir mais, tá? E fica essa preocupação, porque o Cruzeiro foi aí bicampeão recente da Copa do Brasil, premiação de 50 milhões, e o que, que aconteceu com esse dinheiro? Tá? Então fica sabendo, títulos significa grana em relação à premiação e a patrocínio. E mais a questão de torcida encher a casa. Aí é muita grana mesmo. Mas isso não significa nada, né? Quando se tem muitas dívidas, é, é, ou gente, pessoas más intencionadas, como aconteceu no Cruzeiro, esse dinheiro aí que parece ser muito acaba virando nada. Então essa é a grande preocupação. A empolgação existe, eu estou empolgadaço. A gente tem a perspectiva aí de mais um super clube no nosso futebol, e isso eu acho bacana, tá? Eu sempre elogiei isso em relação ao Flamengo, em relação ao Palmeiras, de grandes investimentos, de contratar grandes jogadores, porque isso faz com que empresários, torcedores de outras equipes olhem para sua equipe e falem, cara, a gente pode fazer isso, né? Caso eu pego, por exemplo, a Crefisa, a Leila é torcedora do Palmeiras e ela falou, cara, quero ajudar o Palmeiras e injetou dinheiro no clube. Hoje é uma das referências no futebol brasileiro. E aí eu até questionei, né, quando eu vi alguns torcedores criticando essa parceria Palmeiras-Crefisa, por que que o torcedor de outros clubes também, que é empresário, que tem muitos milionários nesse Brasil afora, mundo afora também, por que que eles não colocam dinheiro no clube do coração? Né? Por que que eles não ajudam o clube a chegar num nível que tem o Palmeiras, o Flamengo em termos de saúde financeira e elenco caro?
Essa é a grande pergunta. E no Atlético Mineiro, a princípio, a gente está vendo isso, fica a minha dúvida do que está no papel de fato. E essa é a grande preocupação, tá certo? Vou encerrando o podcast aqui hoje, galera. Desejo a todos aí uma ótima semana aí, espero que todos estejam bem, continuem bem, se cuidem, tá? À medida do possível. E assim que a gente tiver mais notícia, mais informação aí do esporte, acho que vai começar a aquecer um pouco mais com esses retornos do futebol. Então, a gente vai coletando informação e vai tentando trazer um podcast. A gente vai tentando trazer mais podcasts aí à medida que a gente tem mais informação. Quando tem pouca informação, é, é, eu acabo não gravando mesmo, porque fica um podcast bem curto, mas a gente vai acumulando notícia e vai trazendo aqui para nossa discussão, tá certo? Valeu, galera. Um forte abraço para vocês. Se cuidem, fiquem bem e até a próxima. Tchau.